Pessoal, começamos. Na minha esquerda, Vitor, pastor. Na minha direita, mestre Jonan de Angola. E o mero mortal, Daniel. Eu mero mortal e eu também, né, aqui do lado aqui. Hoje, pessoal, a gente vai ter um debate. Muitas pessoas estavam me pedindo esse debate, que é o pastor versus quimbandeiro. E antes de começar esse vídeo, eu agradeço, na verdade, a presença dos dois. Obrigado mesmo de verdade por aceitar esse convite, porque são poucas pessoas que colocam o rosto mesmo para falar sobre o assunto, independente de qualquer religião, preconceituoso com ambas, né? Então eu acho que vai ser um debate que vai ter o que falar, né? Vou apresentar aqui os dois, vou começar com o pastor. Pode se apresentar, pastor, para o pessoal. Meus amados queridos, sou o pastor Vitor. Desde já quero agradecer pelo convite feito através da vida do meu amigo Clone, tá? Eu tenho certeza, meu querido, que Deus vai desvendar os mistérios. Você que tem a tua dúvida, a tua curiosidade, eu creio que a palavra de Deus nessa tarde, ela vai se manifestar, amém? E vai aguçar ainda mais a sua curiosidade e tirar as suas dúvidas. Estou aqui também com o mestre Jonan. Saudações luciferianas, meu nome é Jonan. Venho aqui representar a força do Exu e da Trindade luciferiana dentro da Quimbanda, onde eu vivo uma vida inteira dentro dela. Sou de família e tradição espírita. E eu acho que a palavra luciferiana, a luz que existe dentro do luciferianismo, tem que ser passada à frente para abrir o olho das pessoas. Coloquei aqui na câmera principal, pessoal, eu vou estar aqui desse lado aqui, porque eu acho que o vídeo de hoje eu estou intermediando, né? Vai ter o pastor e o mestre. O que vai acontecer? Eu separei algumas perguntas, não quero também me estender, eu separei 2 perguntinhas para cada, no final vai ter uma geralzona. Eu vou fazer pergunta para o pastor, vou fazer também pergunta para o mestre. E, por exemplo, se eu faço pergunta para o pastor, o mestre tem como responder e o pastor também tem o direito de responder. Depois, se o Jonan também quiser, ele tem como responder mais uma resposta curta. Cada um vai ter 1 minuto para fala e a resposta das minhas perguntas. E vamos lá, estão preparados? Amém. Estão preparados? Achamos, saravá, banda. Vamos lá. Quero começar, na verdade, com o quimbandeiro. Certo. Qual que é a sua opinião, quero a sua opinião sincera sobre a religião evangélica? Existe evangélicos e evangélicos, né? Existe pessoas dentro da religião. Então eu vou falar não da pessoa, eu vou estar falando da religião. Na minha opinião, a religião evangélica é uma religião muito preconceituosa com a massa espírita, não só dentro da Quimbanda, dentro de todos os cultos de matrizes africanas. Então, minha opinião é que a religião evangélica é uma religião assim, preconceituosa com esse povo, é uma religião que não tem tanta aceitação. O lado deles é certo, o nosso é errado e ponto final. E existe um distrato sim, da parte da massa evangélica com o povo luciferiano, com o povo de Quimbanda, com o povo dos outros matrizes africanas também. Então, minha opinião sobre o lado evangélico, eles têm até atitudes boas, é uma religião que faz bem para as pessoas, parabéns para os lados evangélicos nisso, mas eu acho que é uma religião que a sua cultura está cada vez pior, por causa que o preconceito existe não só dentro deles, um com o outro, e também deles com a gente. Pastor, o senhor tem direito da resposta? Quer responder ao quimbandeiro? Bem, quero responder sim. Então, a paz, meus queridos. No meu ver, não há tanto preconceito religioso. Primeiramente, se tivesse algum preconceito religioso, com certeza eu não estaria aqui para abrir a mente de vocês. Então, exatamente, ao meu ver, tem preconceito? Tem pouco, como também tem da parte do quimbandeiro, como também tem da parte do macumbeiro, tem da parte do espírita. Então não podemos generalizar que são todos evangélicos, porque não são todos evangélicos. Se fossem todos evangélicos, como eu disse e volto a repetir, eu não estaria aqui hoje. Então estamos aqui o que? Exatamente para defender a palavra do nosso Deus, exatamente para falar para vocês que estão aí nos assistindo, que não tem preconceito da minha parte, ou pelo menos não, porque Deus não me chamou para ter preconceito com ele, até pelo contrário, Deus me chamou para amar ele. E a Bíblia vai me dizer assim, que a minha guerra não é contra ele, mas a minha guerra é contra as hostes espirituais da maldade. O bandeiro tem 30 segundos para... Tá, vamos falar, né? Ô pastor, vamos falar, né, pastor? Ô pastor, macumbeiro sai na rua, não é olhado com os mesmos olhos, pastor. O senhor sai assim na rua com sua Bíblia debaixo do braço, você é visto como uma pessoa, vamos falar assim, um Deus. Agora, se eu saio com minhas indumentárias, se eu saio com alguma coisa de quimbanda, o ataque
ele é muito, muito forte para cima de mim. E justamente esse ataque existe muito sobre minha religião por causa do lado evangélico. Minha opinião é essa. E quem acha que não, faz o teste, coloca as indumentárias, coloca... Foi. Eu vou ter que ser bem imparcial, tá, pro pessoal aqui do canal. Os 30 segundos são 30 segundos, não pode ultrapassar e é isso é o direito que eles têm. Vamos lá, pastor. A gente sabe que a religião oposta, os quibandeiros mexem com os Exus e eu queria saber qual que é a opinião, o que faz da igreja ter a convicção que o Exu é coisa ruim ou é do diabo? Qual que é a opinião que o senhor tem sobre isso? Então, simplesmente, pela gente entender e discernir e acreditar que o Exu ele faz parte do diabo, ele é algo ruim, por quê? Porque muitas vezes ele é algo que vem sobre a pessoa, toma o lugar da pessoa, toma a vida da pessoa, toma a espiritualidade da pessoa e simplesmente ele vem para fazer coisa ruim, não vem para fazer coisa boa. A própria palavra já fala que ele vem o quê? Ele vem para matar, roubar e destruir. E exatamente o preconceito religioso vem, não só como Jonan Angola disse, não sobre ele, mas como a gente, porque nós estamos aqui para alertar, nós estamos aqui para falar a verdade, nós estamos aqui para abrir os olhos. Exatamente para isso que nós estamos aqui, para falar exatamente. Você quer seguir o teu caminho? Você pode seguir o seu caminho. Mas infelizmente, como a Bíblia vai dizer, este caminho vai levar à perdição, este caminho não vai levar à vida eterna, esse caminho vai levar a dor, sofrimento. Exatamente é isso que acontece. Por isso que nós temos a convicção que o Exu, ele é praticamente o diabo. Porque se ele não é exatamente o diabo, ele é um daqueles que trabalha para ele. E é exatamente para quê? Ele trabalha para destruir. Ele trabalha para amarrar a vida das pessoas. Ele trabalha para a morte. Foi. Dona, tem 1 minuto para a resposta. Tá, a primeira coisa que... Uma coisa que eu sou muito contra as igrejas é ficar falando de Exu. Na Bíblia não tem escrito Exu, vocês não trabalham com Exu, então desculpa, tá? Desculpa, vocês nem conhecem Exu para falar o que Exu faz ou representa. Esse é o primeiro ponto de vista que eu tenho. Agora, outro ponto de vista, Exu dá caminho, Exu dá prosperidade, Exu ajuda muita gente, assim como ajudou a minha, e ajuda aquelas pessoas que me procuram. Outro ponto de vista. E ruim é o ser humano. O ser humano que tem atitudes ruins, o ser humano que comete tragédias, o ser humano que é ruim. Não pode se culpar uma espiritualidade por erro da carne, erro do ser humano. Então eu acho que o cristianismo, o pastor, eles usam espiritualidade para amedrontar as pessoas, para a igreja dele ficar sempre cheia. Por quê? Que enche a igreja dele, na minha opinião, é o diabo. Porque quando a pessoa está no caminho errado, não é o diabo que bate? Aí a pessoa vai correndo lá para dentro da igreja? 1 minuto, pastor. Então, respondendo, dando a contra-resposta, quando alguém que tem uma espiritualidade, ela vai para o centro para quê? Ela vai para Quimbanda para quê? Exatamente para ser tratada, por quê? Porque aquela espiritualidade é uma espiritualidade ruim, e é uma espiritualidade que se não for tratada, ela vai exatamente fazer o quê? Trazer destruição, trazer morte, atrasar a vida da pessoa. Então nós estamos aqui exatamente para quê? Como evangélico. Estamos aqui para abrir os olhos do povo, só que infelizmente o povo não está apto para receber a verdade, que a verdade é o quê? É Jesus Cristo. Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi. Vai ver a atitude dessas pessoas que estão indo na sua igreja. Por favor, quibandeiro. Agora não. Vamos lá, minha pergunta agora é pro quibandeiro. Axé. Já que a gente está falando no diabo, eu quero saber o que o diabo significa para você. Tá, o diabo são as pessoas, né? Porque a visão que as pessoas têm do diabo é uma coisa ruim, né? Então se eu vou falar o diabo do quimbandeiro, o diabo que as pessoas acham, né? Mas vamos lá, o diabo que as pessoas acham. O diabo, ele bate nas pessoas, certo? Destrói a vida das pessoas. Mas quando a vida da pessoa está destruída, a pessoa vai para onde? Para a igreja. Não é isso? Essa é a razão? Então se eu fosse o diabo inimigo desse Deus deles aí, eu não ia bater em ninguém. Que quem ia procurar a igreja? A pessoa só vai lá para a igreja porque tá, ó, sentando, tá ruim a vida, tá destruída, tá o caminho de ruim. Cada pessoa tem um chamado. Tem pessoas sim que eu respeito ele, nasceu para ser um pastor, assim como eu nasci para ser quimbandeiro, eu respeito ele, mas eu exijo que ele me respeite. O diabo para mim é um ser de correção, e aquela pessoa que é correta perante o luciferianismo só cresce, só vence. Só vence. Aí tem pessoas que não conhecem esse lado, fica lá dentro da igreja igual pagão, rezando a vida toda e sofrendo. Essa é a minha opinião. Porque tem muita pessoa da igreja aí que está sofrendo. Quero responder sim. Quer responder? Então, exatamente, o diabo, em momento nenhum, ele vai bater em alguém que está no caminho dele. Porque exatamente como eu disse e volto a repetir, o diabo ele veio para matar,
roubar e destruir. Então o diabo é exatamente isso que ele vai fazer, Jonas, de agora. Ele vai te dar coisas boas para quê? Para você não sair do caminho dele. Ele vai te dar coisas boas para quê? Para você viver conforme a vontade que ele quer. Mas o problema não é agora, não é a vida boa que você está tendo agora. O problema é o quê? Vai ser na eternidade. Para onde você vai na eternidade na hora que você tiver prestar contas? Porque a própria palavra do Senhor, ela já vai nos dizer uma passagem sobre o rico e sobre o Lázaro. O rico, ele teve uma vida boa, e Lázaro, ele teve uma vida ruim, uma vida medíocre. Mas o que me alegra é o quê? Que a Bíblia vai dizer que Lázaro viveu na eternidade, e o rico, ele estando no inferno, ele vai falar: Senhor, pai Abraão, deixe que Lázaro toque a ponta da minha língua com os dedos e mole. Só que não, porque ele viveu uma vida conforme ele queria, viveu uma vida conforme a vontade dele. Só que nós não estamos aqui para viver a nossa vontade, estamos aqui para viver a vontade do nosso Pai. Um minuto, tem 30 segundos. Nossa, mas ó, me desculpa, ó. Então quer que eu fique com medo de ir pro inferno? Então é só deixar a vida da terra ser o inferno? Tá com medo de um inferno que nem tem certeza que existe, né? Porque nós somos espiritualistas, nós acreditamos em dimensões de evolução. Então tá com medo de um inferno que nem existe, sabe pra quê? Com a incerteza de que vai para um lugar, alguma nuvem de algodão doce. Desculpa. 30 segundos, foi. Vive o inferno aqui na terra, então. A minha pergunta agora vai ser pro pastor. Eu queria saber, o pastor, depois de tudo isso, qual que é a sua opinião sobre a religião da Quimbanda? O que o senhor tem para falar? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós podemos exatamente ver porque ele está desse jeito. Porque ele não conheceu a Deus. Porque quando ele conhecer a Deus, ele realmente vai conhecer o Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que guia, um Deus que direciona os nossos caminhos. E eu não entendo, vou falar uma coisa para você, Jonandir, agora, eu não entendo esses macumbeiros. Eles acreditam no inferno, porque a maioria dos macumbeiros que eu conheço, eles já tiveram uma experiência. O que? Além da morte, além da vida, tiveram uma experiência com o inferno. E não acreditam no que está escrito na Bíblia. Já tem mais de 2000 anos que a palavra foi escrita, exatamente o que está se cumprindo. Só que o problema é o que? Como vocês não tiveram encontro com o Senhor, vocês não querem abrir os olhos. Vocês sentem comichões no ouvido quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente fala a verdade. O problema é o que? Que vocês não estão acostumados e não querem ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz incômodo para vocês. A palavra de Deus, ela vai contra a tua vontade, o teu querer, e é isso que o Evangelho faz. Quando temos um encontro com Deus, é isso que Deus faz. Deus transforma. Foi, pastor. Um minuto para resposta. Tá, o meu Deus não é ruim, tá? A vida é muito boa e aqueles que me procuram sabem. E também são ajudados por isso. E desculpa, pastor, eu não sou contra Deus. Eu sou contra a doutrina, tá? Porque para mim Deus é o universo, a força do universo. Deus sai em todo lugar, é tudo. Sim, isso eu acredito, tá? Deus é o universo, ok. Eu acredito nessa existência, na criação. Tanto que foi esse senhor da criação que criou aquilo que eu trabalho também. Eu sou contra só doutrina. Para mim, sua doutrina é atrasada. Para mim, as pessoas não respeitam as outras religiões. Só vocês vão pro céu. Aí todo mundo vai queimar no mar do inferno. Vocês vivem no inferno aqui na terra, porque eu vejo muitos evangélicos aí presos numa doutrina, presos numa religião sem um casamento, triste, esperando de Deus alguma coisa que nunca vem, porque a igreja evangélica, ele te lacra. Ele não deixa você respirar, ele não deixa você fazer isso. Ele te bota só aqui. Para algumas pessoas, eu acho que funciona, porque tem algumas pessoas que realmente estão no caminho muito errado. Por isso que eu acho que a religião evangélica também tem o seu lado bom. Mas a doutrina tá por fora. Pastor, tem 30 segundos para... Então é aí onde você se engana. Não é a doutrina que salva, não é a minha religião que salva, não. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então vocês têm que entender e ter entendimento da palavra que não é a religião que salva, não é a religião que leva para o céu, até pelo contrário, é Jesus Cristo que leva para o céu. Agora vamos entrar no geral, onde as minhas perguntas vão servir para os dois. Já que como o pastor está falando, eu queria saber, pastor, se você acredita no equilíbrio, acha que o céu, o inferno estão em constante guerras, o que você acredita? Então, eles estão em constante guerras e que? Na parte espiritual. Mas o povo tem que entender algo. Não tem essa de Deus bonzinho, do diabo ruim. Eles estão ali numa batalha, numa luta, não. Sabe por quê? Porque Deus tem todo o poder.
Deus tem toda a autoridade. Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. E a maior prova é o quê? Quando Lúcifer foi expulso do céu, Deus não precisou lá intervir, Deus não precisou colocar a mão, não. Ele apenas mandou um dos seus anjos, um dos anjos mais poderosos. E esse anjo, ele fez o quê? Ele expulsou o Satanás do céu. Exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque Satanás queria ser semelhante a Deus. Satanás queria colocar um trono acima do trono de Deus. Então o que tirou Satanás do céu? Exatamente isso. O orgulho, a soberba, de achar que ele é melhor do que os evangélicos. E nós, como evangélicos, nós não somos melhores do que ninguém. Até pelo contrário, nós somos como uma pessoa normal. Nós só estamos aqui para o quê? Para direcionar, para abrir os olhos da pessoa, para a pessoa tirar a trave dos seus olhos. Porque o problema vai ser naquele dia. Vai querer mudança, vai querer uma nova oportunidade, só que não vai ter mais nova oportunidade, meu querido. Porque a oportunidade que Deus está dando é agora. Que Deus justo seu, hein? Que Deus justo seu, né? Tanta pessoas atrasadas. Um minuto para a resposta do pastor. Tanta pessoas atrasadas aí no dia a dia. Então essas pessoas aí que não teve oportunidade, não teve isso, não teve... Tudo... Tá, vamos lá. Equilíbrio existe. Basta você ver o seu dia a dia. Você precisa sim de energias tranquilas, energias boas, energias bandas, para você estar tranquilo. Mas você precisa também de uma energia do amor, de uma pombogira, para seu casamento não cair, para sexualidade não cair. Vê se esse relacionamento sexual dos pastores aí que tá 30 anos, 20 anos casados, se tá bom. Vê se tá... Não tá. A gente lida com energia no nosso dia a dia. Energias. E a gente tem que saber com energias existentes aqui na Terra e saber lidar com elas. É isso que eu acredito, o equilíbrio existe. Tá aí, o diabo bate nas pessoas, as pessoas correm para a igreja, cadê o equilíbrio? Já começa aí, né? O diabo tá tão contra eles, se eu fosse o diabo eu não ia bater ninguém, porque se eu tô contra ele eu não bato ninguém, ia virar o Brasil, o mundo aí da putaria, vamos falar assim, desculpa o palavreado, ia virar tudo mais errado que já está. Foi. Aí, Pastor não tem direito à resposta, porque é uma pergunta em geral. E nem o Quibandeiro. Então, a última pergunta é de geral. O Quibandeiro pode responder, o pastor pode responder também. Eu queria saber, pastor, de onde você tirou tanta certeza de que apenas o seu Deus é a religião certa? Agora eu quero ver. Então, primeiramente, Joana, para você entender, não é religião certa, não é sobre ser religião, e sobre sim Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem salva é Ele, não é a religião que salva. Então algo que você tem que entender, meu querido. Vou falar algo para você sinceramente, eu vou orar pela tua vida. Sabe por quê? Porque eu não tenho raiva de você, eu não tenho ódio de você, o meu Deus também não tem ódio de você, até pelo contrário. Meu Deus é amor, meu Deus te ama, como eu também te amo, entendeu? E pode ter certeza e convicção que eu estarei orando pela tua vida. Para quê? Para você ter um conhecimento, para você ter um encontro com Deus, e você vai entender que quem salva é Jesus. É Deus quem salva, é Ele que leva para o céu, é Ele que dá vida eterna. A partir de agora, Quibandeiro, você tem um minuto para responder a pergunta. Ok, porque meu Deus não escraviza ninguém. Esse Deus aí que ele fala que é o perfeito do cristianismo, onde eles têm como embasamento uma Bíblia que foi escrito há décadas atrás, passou de várias mãos de pessoas aí, que no meu ver também muita coisa mentirosa, muito sinônimo de guerra, muita coisa ruim ali. Então meu Deus, ele não escraviza ninguém. Meu Deus, ele não maltrata ninguém, ele não obriga ninguém a viver uma vida ruim aqui na terra, não. Pelo contrário, o céu, faça da terra o seu céu. O outro lado é incerto, mas se você for uma pessoa boa aqui, dependente da religião que você seja, do outro lado também você vai ser bem visto. Vai ser bem visto. O lado espiritual vai julgar pela pessoa que você é. Cada um nasce com dom. E eu vou te falar, a Quimbanda é uma religião de mente aberta. Não vivo naquele passado, daqueles tempos que não tinha asfalto, só tinha barro no chão e eles mal sabiam ler e escrever. Uma cultura atrasada. Então, você precisa conhecer a Deus. Uma coisa você não vai poder dizer, que naquele dia você não ouviu a palavra. Porque se hoje eu estou aqui, é vontade permissiva de Deus para poder abrir os teus olhos. Porque naquele dia, meu querido, você não vai poder dizer: ah, mas ninguém falou da palavra de mim, ninguém falou da verdade para mim. Então tenha certeza, meu querido, hoje você está tendo entendimento para que naquele dia você não vai poder culpar alguém. Porque entenda uma coisa, meu querido, todos vão colher. Todos vão colher. Naquele dia você vai colher. Pode ter certeza, absoluta, tá? Naquele dia você vai ter um entendimento que eu estou falando pra você, meu querido. Tá bom, são muito atrasados, Vamos fazer o seguinte, para encerrar aqui o debate, eu queria que o Quibandeiro fizesse uma pergunta pro pastor para ele responder, assim como o pastor fizer pro Quibandeiro. Vocês têm alguma pergunta para fazer ambos? Ou? Me responde uma coisa.
Vocês têm tanta convicção, vocês afirmam tanto que a Bíblia não é totalmente verdadeira, tô certo? Pelo fato como você alegou que passou de muitas e muitas mãos, correto? Mas então me diz uma coisa, como eu disse e repito, a maioria dos quimbandeiros, dos macumbeiros, que conhecem um pouco da palavra, eles já viveram o que está aqui dentro. Como assim? Já tiveram um encontro com outra vida, já passaram pelo inferno. E o que muitos deles me disseram? Que o inferno é exatamente aquilo que narra na Bíblia. Então a Bíblia diz sobre o céu e sobre o inferno. Como que você pode acreditar simplesmente só no inferno e não acreditar no céu se você já presenciou e já viveu algo que está escrito aqui na palavra? Realmente, pastor, eu já presenciei sim o inferno, já vi o que é, mas é justamente, sabe que pessoas que dá lá? Pessoa que assassina, pessoa que estrupa uma criança, pessoas ruins aqui na terra. E outra, não é condenação eterna não, tudo é evolução, tudo é uma passagem. Que Deus misericórdia é esse seu, pastor? Canta misericórdia, pegar os filhos e jogar no mar de enxofre por causa de um erro aqui, um erro ali. Uma coisa, meu querido, pastor, Deus não joga ninguém, Deus não joga ninguém. Entenda uma coisa que eu vou falar pra você, você planta o que você quiser, você semeia o que você quiser, mas a colheita vai ser obrigatória. Então simplesmente Deus, pra você, a colheita Deus não é ruim, Deus ele tá dando. Deixa ele responder a pergunta, daí ele faz pra você. Porque senão o filho vai ficar um falando. Não, colheita inteira de inferno, então é isso que ele tá falando, ó. Entendeu? Eu vou ter uma atitude ruim, eu vou ter uma atitude ruim aqui na terra e eu vou passar o resto da vida, da eternidade, né? Na eternidade assim, espiritual, no inferno queimando no enxofre. Que legal. Ô pastor, isso não existe. Isso não existe, que Deus misericórdia é esse. O ser humano é dotado de erros. Então, desculpe falar, o céu, ninguém vai querer ir pro céu, porque lá o céu vai ser um lugar de solidão, um lugar vazio, porque todo mundo é pecador. E o inferno, ó, cheio, correto? Como que é, mano? De alegria. Tá você bom. foi uma pessoa ruim pra você passar pelo inferno? Não. E mesmo assim você passou, é o quê? É Deus, como Deus te ama tanto. Deus, entenda uma coisa, Deus te ama tanto que Ele tá mostrando pra você como vai ser futuramente. Ele tá te dando a oportunidade. Ele tá mostrando pra mim, quem deve paga e quem merece recebe. A partir do momento que você tem prática de vida ruim aqui na terra, a partir do momento que você não respeita o próximo e faz mal ao próximo, você tem que pagar por aquilo sim. Eu sou quimbandeiro, sou muito justo. E dentro das minhas leis de quimbanda, a primeira coisa, quem deve paga, quem merece recebe. Cada quimbanda tem a sua, eu tenho a minha é essa. A minha doutrina é essa, tem outros segmentos que pensam de outra forma. Mas pastor, desculpe falar, esse negócio, inferno, eternidade, queimando, não, todo mundo passa assim por aprovação. Assassino, eu sei que o inferno do assassinato, ele é muito doloroso porque vai caindo sobre guerra de Belzebu. Eu sei que as pessoas têm que passar por sofrimento, mas por quê? A terra, eu acho que já é um segundo inferno, um inferno mais brando. Se a pessoa passou por um inferno mais brando e não aprendeu, sofrendo, passando dificuldade, fome, passando todos esses problemas que existem na terra, se ela não aprendeu aqui, ela tem que descer para um lugar que vai queimar. Tá bom, vamos lá, eu vou devolver a pergunta entre aspas, né? Vamos ver desse Deus justo do cristianismo, tá? Da sua Bíblia, né? Da sua religião aí. Então, com todo respeito, tá, pastor? Olha só, então, uma atitude errada, as atitudes erradas que o ser humano tem aqui na Terra. Então a pessoa vai pro inferno e vai queimar a vida toda. Esse é seu Deus justo? Então o ser humano erra, eternidade no enxofre, queimando. Então, foi isso que eu vi no inferno. Respondendo a sua pergunta, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que não é o fato da pessoa errou e a pessoa vai para o inferno, não. É a pessoa continuar naquele ato contínuo, né, dela de pecando, de errando, fazendo conforme aquilo que ela quer. Para você entender, eu não nasci no berço evangélico, até pelo contrário, minha mãe fazia algumas coisas erradas. E me entende algo, Deus me deu a oportunidade de quê? De mudar aquela vida errônea que eu tinha para estar na presença dele hoje. Então Deus não é um Deus ruim que pega a pessoa pelo um ato e jogou a pessoa no inferno, não, até pelo contrário. O salmista, ele vai dizer assim, aquele que confessa o teu pecado perante Deus, ele alcança a graça e ele alcança a misericórdia. Então entenda algo, cada dia é Deus te dando uma oportunidade, é Deus alertando não só você, mas também alertando nós, que somos evangélicos, dos nossos caminhos errados, coisas erradas que nós estamos fazendo. Cada dia, meu querido, é Deus te alertando, é Deus te dando uma oportunidade de você mudar o teu caminho. Entendi, então você toma cuidado aí, tá? Não consertou, vale transporte pro inferno, pra eternidade estar lá. É bom, pela visão evangélica também, algumas pessoas que estão dentro da sua religião ou qualquer outra religião aí, fazer amizade com o diabo, pelo menos no inferno, não queima tanto. Ô pastor, por favor, pastor. Então, pastor, então errou.
a pessoa não corrigiu o erro, eternidade no inferno, é isso que eu tô falando. Deus, ele sempre vai dar uma oportunidade pra Cadê a pessoa. evolução, pastor? Deus sempre A gente vai vai evoluir, a do outro lado a gente para de pessoas evoluir. que erram, que estão com uma vida ruim, como você disse, elas vão pra igreja pra quê? E muitas delas mudam na igreja, por quê? Porque Deus tá ali, Deus é amor, meu querido, entenda uma coisa, Deus é justiça, mas Deus, ele é amor, e a Bíblia vai dizer que ele é tão amor, que ele deu teu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, quanto amor, tenha vida eterna. matou seu Tá? filho. Não, Deus não matou teu filho, meu Matou querido. seu filho pra falar de amor. Eu Deus, não mato meu ele é amor, tão- meu filho por causa de amor, não. Ele é tão amor que ele não matou o teu filho. A Bíblia vai dizer que o teu filho quis perecer naquela cruz, por quê? Por causa de mim e por causa de você, meu querido. Mas a única coisa que você tem que entender, Mas meu Deus, Deus, presta atenção, pode ser, botou presta na atenção, terra agora. ainda vai crucificado. Que maneiro, Eu não isso- gosto Estou de dizendo uma coisa, Escuta a Deus resposta do pastor. exatamente. Por que você não faz isso? Porque você não ama o mundo como Deus te ama. Você daria o seu filho por causa de um povo Não. pecador? Não. Não, E Deus, meu filho. e Deus é o quê? Deus é a maior forma de soberania e de amor. Porque se dele. a outra pessoa tá Presta pedindo atenção. meu filho, essa pessoa é boa? Presta atenção. A maior forma que Deus é amor, que ele deu o filho dele por quem? Por mim, deu o filho dele por você, deu o filho dele para cada um que está aqui mesmo sabendo que ia pecar. Se eu que fosse ia esse começar Deus, a então eu me dava. olha, Deus é tão maravilhoso Eu me que dava, ele deu o mas filho filho não. dele Nem para eu posso. todo aquele que nele crê. Para você entender, então você Tá não ama bom. o próximo como Deus te ama. Então uma coisa que eu vou falar para você, meu querido, Tá pra bom, terminar, vamos presta fazer o atenção. seguinte. Deus te ama, eu te amo, tá bom? Também Deus te gosto. ama, eu te amo, e eu vou orar pela tua vida, meu querido. Amém, vou dar Pode muito ter carnaval certeza no disso, terreiro do Senhor também. Que o nosso Deus, Jesus, te abençoe. O povo de Jesus Amém? também te deu muito caminho, que a Trindade Luciferiana coloca a luz na sua cabeça. Quero mostrar aí que eu tenho o maior respeito, tá? Pela religião evangélica. Que eu acho que o que a gente está fazendo aqui é mostrar opiniões. É minha opinião, Exatamente. uma coisa, ele tem uma outra ideologia de vida dele. Eu respeito a religião dele, você respeita a minha. Exatamente, pode ter certeza. Meu querido, se eu te ver, tá, na rua, eu vou te cumprimentar. Também vou, conversar. pastor. Se você me chamar para tomar um café na tua casa, um refrigerante, tá Mas vai bom? chamar a sua primeira. Exatamente, Perfeito. fechou. Fechado? Então eu vou te chamar para ir na minha igreja e eu vou na tua casa, pode ter certeza, Tá meu bom, querido. Tá tá bom? bom. Não tenho preconceito contra você, onde eu te ver, vou conversar, vou falar. E aí, Jonão, tudo bom? Como é que você tá? Que Deus te abençoe. Amém, amém. Seus caminhos. amém. Então ensina isso Amém? cada vez mais na sua igreja, porque eu acho que o povo evangélico está precisando aprender mais essas palavras aí. Como mensagens finais, eu agradeço, Jonan, e agradeço também, Vitor, por aceitar o debate. Eu que agradeço, meu querido. Eu agradeço também. Pessoal, coloca a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto. Isso aí, vamos lá, né? Saravá, pastor, muita chefe pra sua vida. Deus te abençoe, meu querido.